dia, seja muito bem-vindo ao culto de adoração ao nome do nosso Deus, culto da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, na cidade de Americana, São Paulo. Sou o pastor Alain e nos reunimos mais uma vez apenas através da transmissão online neste domingo. Infelizmente, os números da Covid estão trazendo preocupação ao nosso estado, à nossa região, a todo o país, aqui a nossa cidade americana, e por conta do decreto municipal que tomamos conhecimento nesta semana, as igrejas mais uma vez estão impossibilitadas de se reunir presencialmente. Mas assim como nós temos feito ao longo desses últimos meses, ao longo deste ano, já praticamente um ano que nós temos feito isso, nós temos usado este meio de comunicação para juntos, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, mantermos a nossa vida na presença do Senhor, mesmo em meio a essas dificuldades que têm nos cercado. Nós vamos orar, nós vamos colocar nossa vida na presença do Senhor, pedindo a Deus que nos abençoe a todos nós, eu aqui na minha casa e onde você estiver nos acompanhando nesta manhã deste dia 7 de março de 2021. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre mim e sobre todos aqueles que creem no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Deus grande e poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu te agradeço por poder, junto com os meus irmãos nesta manhã, te buscar, reconhecendo as nossas lutas, as dificuldades que nós vivemos, mas também reconhecendo o teu grande amor que nos sustenta, que nos fortalece, que cuida de nós nos dias mais difíceis das nossas vidas. Meu Deus, nós queremos te adorar nesta manhã, nós queremos entregar a nossa vida em adoração ao teu nome. Por isso eu aqui da minha casa e o meu irmão, onde estiver, que o Senhor receba a nossa adoração, as nossas orações, o nosso louvor, fale ao nosso coração, que o Senhor seja o centro deste momento de culto, em o nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. O texto de Isaías capítulo 25, versículo 1, diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Meu irmão, minha irmã, com esta verdade no nosso coração, nós vamos adorar ao Senhor neste momento, cantando esta canção: Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio, séculos
forma que nós juntos, todos, com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com tudo que nós somos, pensamos, tudo o que nos faz existir, que tudo isso possa ansiar, desejar mais do Senhor nas nossas vidas. O Salmo 111, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. O Salmo 111 fala das obras maravilhosas do Senhor. Enquanto eu lia o Salmo 111, eu me lembrei desse texto, dessa canção, Deus Forte, que lembra de tantas e tantas maravilhas que o Senhor é na sua própria vida, naquilo que Ele é, nos seus nomes, naquilo que Ele fez na história. O nosso Deus é poderoso. Quão grandes são as suas obras. Adore ao Senhor comigo neste momento, cantando essa canção, Deus Forte. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, Pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te seguindo e a fé, minha justiça
governa todas as coisas nos céus, na terra. Ele governa tudo, tudo, tudo. E nós vamos ler estes 2 versículos de 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20, dizem assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Sabeis que vocês foram comprados por um alto preço, o preço do sangue do próprio Senhor, derramado e entregue em nosso favor. O nosso Deus, Ele veio lá dos céus até nós, para se entregar como uma oferta perfeita e agradável ao nosso Deus. E nós temos desfrutado disso na nossa vida, reconhecendo que Ele veio até nós e Ele está presente em todas as circunstâncias da vida que enfrentamos. Nós estamos enfrentando essa pandemia neste momento, sabendo da gravidade disso, mas sabendo que nós somos dele. Vós sois dele. Fostes comprados por preço. E aí há uma afirmação: glorificai a Deus no vosso corpo. Nós vamos clamar a Deus nesse momento a bênção dele sobre nossas vidas, nesse tempo tão difícil de pandemia que estamos enfrentando, mas nesse tempo em que reconhecemos que o Senhor está conosco. Se você está enfrentando alguma luta, alguma enfermidade, nós temos recebido tantas notícias de pessoas que estão com Covid, suspeita, que necessitam de uma intervenção do Senhor nas suas vidas, irmãos da nossa igreja que estão enfrentando a enfermidade, pessoas do nosso entorno que estão enfrentando a enfermidade, luto, dor, tristeza nesses últimos dias, pelas notícias que nos chegam de pessoas que estão perdendo a sua vida por conta da gravidade da pandemia, pastores, amigos da nossa região, pessoas do nosso entorno, familiares, amigos queridos. Essa semana também nós perdemos um irmão querido em Cristo Jesus, o seu Henrique Teixeira Mendes. O seu Henrique, pai da Selma, né? Pai do Paulo Henrique, com uma família numerosa, congregou em nossa igreja durante muitos anos. Um dos membros mais antigos da nossa igreja, e infelizmente nessa semana o seu Henrique faleceu. Nós também oraremos pedindo a Deus que abençoe os nossos governantes, aqueles que estão na liderança, na frente da peleja, líderes, pessoas que determinam e que decidem os rumos do país, os rumos da cidade. Que Deus dê direção, que Deus abençoe poderosamente essas pessoas. Esse texto fala que nós fomos comprados por preço. E nós somos lembrados nas Escrituras que esse preço que Ele nos deu, cuidando de nós no presente, mas também para que nós colocássemos os nossos olhos fitos em Jesus, reconhecendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e a nossa esperança não está apenas nesses anos que vivemos aqui, mas nossa esperança está na eternidade que viveremos com Ele. Vamos orar? Senhor nosso Deus, sabemos, ó Pai, sabemos que somos cercados por lutas, dificuldades, sabemos que enfrentamos muita coisa nessa vida, mas também sabemos do Teu poder, da Tua presença, do Teu amor nos sustentando no dia da dificuldade. Por isso, nesse momento, eu oro clamando ao Senhor, que o Senhor estenda as Tuas mãos generosas sobre nossas vidas. Estenda sobre aqueles que estão enfrentando a enfermidade da Covid ou qualquer outra enfermidade.
Estenda sobre os corações enlutados, sobre as famílias que têm perdido seus entes queridos. Estenda as tuas mãos sobre aquele que está com o seu emprego, com a sua vida financeira desestabilizada por conta dessa situação. Estenda as tuas mãos sobre aquele que tem enfrentado lutas psicológicas, emocionais, crises, meu Deus, relacionadas a essa situação. Estenda as tuas mãos sobre aqueles que nos lideram. Abre a mente, abre o coração, ajuda-nos, Senhor. Te clamamos que o Senhor nos ajude a glorificar o Senhor no nosso corpo, reconhecendo a fragilidade do que somos, mas reconhecendo que o Senhor é poderoso e tem nos sustentado até este dia e continuará nos sustentando por toda a eternidade. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero meditar com vocês nesta manhã de domingo sobre este tema, enraizados em Cristo Jesus. O texto base de Colossenses, capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 15. Nós temos trabalhado uma temática ao longo deste ano de 2021, que é o Deus eterno e a história dos homens. E nos 2 primeiros meses deste ano, nós meditamos um pouco sobre como Deus se revelou, o Deus da eternidade se revelou na nossa história, cuidando de nós e sustentando a história dos homens. E neste domingo eu quero voltar um pouco com você os meus olhos, os nossos olhos para Jesus. Voltar os nossos olhos para Jesus porque nós, neste tempo em que mais uma vez na pandemia tivemos a nossa igreja fechada, tantas empresas que estão com as suas portas fechadas, tantas pessoas que estão enfrentando a luta, a dificuldade e as responsabilidades desse tempo, eu quero pensar com você um pouco sobre como que nós podemos nos manter firmes no meio desses vendavais que estão diante de nós. Colossenses capítulo 2, eu quero ler os 2 primeiros versículos que diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e pedir a direção do Senhor para esse momento de reflexão na palavra. Senhor meu Deus, eu peço a tua direção neste momento que meditarmos na tua palavra, que o teu santo livro, que o teu Espírito e o teu servo possam ser usados como instrumentos para ministrar aos corações dos teus servos. Em o nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, os vendavais vêm na nossa vida constantemente. Nós somos surpreendidos por isso o tempo todo. Quem de nós, há um ano atrás, imaginava a dimensão que esta pandemia tomaria nas nossas vidas? Os números de mortes no Brasil, eles estão muito acima do que nós imaginávamos. Pessoas infectadas, um número muito alto. E nós não apenas dimensionamos esses números de longe, dentro das nossas casas, percebemos o impacto disso. Muita gente próxima a mim, da igreja, da minha família, do meu círculo de amizades, contraíram o coronavírus. Nós enfrentamos a dor e a dificuldade de lidarmos com outras coisas que vêm junto. O desemprego, a dificuldade de administrar os recursos, a falta deles. Nós enfrentamos outras doenças que continuam matando no Brasil, nós continuamos lidando com as nossas crises. Eu sou pastor e as igrejas também foram afetadas. O principal modo de trabalho e do convívio dos cristãos é dentro da comunidade. O nosso templo é o nosso lugar de celebração, de união, de contato que temos uns com os outros. E o nosso templo, mais uma vez, está com as portas fechadas. Essa semana eu estava fora de casa, passando por uma consulta, e caiu uma chuva muito forte. Enquanto eu voltava para casa, algumas árvores tinham caído. E aí eu percebi que
os vendavais derrubam até árvores grandes e fortes, árvores que eram vistosas, árvores que tinham vida, mas que são derrubadas através de temporais, tempestades muito sérios. E aí nós lemos esse texto aqui que nos lembra sobre isso. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O primeiro versículo desse texto nos ensina sobre receber e a partir do receber, como nós nos portamos a partir disso. E aí, como nós recebemos Jesus? Nós somos radicados e edificados. Essas duas palavras significam sobre as raízes, enraizados, as raízes profundas que cada vez mais vão para baixo e nos sustentam uma árvore, assim também a vida daquele que recebe Jesus. E edificados tem a ver com a construção de um prédio, que quanto maior necessita de melhores estruturas. A fundação de um prédio, o alicerce, aquilo que vai abaixo do solo, é cada vez maior, de uma maneira mais sofisticada, dependendo do tamanho que se sobe este prédio acima. Então, nós recebemos Jesus Cristo e nós somos convocados, quando recebemos Jesus Cristo, a radicar e edificar, ou seja, criar raízes, construir algo que está abaixo da superfície. Isso tem a ver com a nossa fé, quando nós somos confirmados na fé, conforme o texto bíblico nos ensina. Quando nós somos confirmados, a fé é estas raízes profundas, esses alicerces que estão firmes, para que as tempestades venham, mas que nós não caiamos na nossa fé nesses momentos. E então, depois disso, quando nós somos instruídos, nós crescemos em ações de graças. Crescer na vida significa ter a consciência de que Deus é merecedor da honra, da glória e do louvor, seja qual a situação que estivermos enfrentando. Mas aí, o apóstolo Paulo vai conversar um pouco com os colossenses sobre problemas que vêm no meio dessas tempestades. Porque às vezes nós lidamos com essas situações e sabemos sim, enfrentamos dificuldades na vida, mas há algo a mais. E ele traz, a partir desses 2 versículos, como nós recebemos e andamos em Jesus, ele traz uma série de orientações, ensinos que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve ter sempre no seu coração e na sua mente em dias de dificuldade. Olha o que diz o versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A igreja dos Colossenses passava por uma dificuldade muito grande. Falsos mestres. Falsos mestres que faziam que aquela igreja tentasse ficar olhando para trás e para as antigas ordenanças que Deus havia dado para o seu povo, mas que já haviam passado. Esses falsos mestres traziam filosofia, sutileza, tradição. Eles traziam um monte de coisa, mas eles não traziam Cristo. E aqui que está o grande cerne do que nós devemos ser como igreja neste tempo. O que nós devemos ser como igreja hoje, o que nós somos como igreja hoje, tem a ver com o que nós somos em Cristo. Meus irmãos, filosofias e vãs sutilezas traziam um desconforto para a igreja. Por quê? Porque no primeiro momento isso parecia até aceitável. Algumas vezes nós não nos damos conta de que nós estamos recebendo alguma coisa que não é de Cristo na nossa vida. Eu posso citar vários exemplos. A maneira como nós lidamos com as nossas finanças. Nós estamos vivendo o período da pandemia. E nós aprendemos nas Escrituras que os seus amados Ele o dá enquanto dormem. A bênção do Senhor Jesus sobre a nossa vida não é pela nossa capacidade, não é pelas nossas escolhas, mas Ele sempre proveu sobre nós, mesmo no meio das calamidades.
Então, quando nos falta o recurso, será que nós temos a capacidade de confiar que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme? A maneira como nós lidamos com a nossa família, meus irmãos, está crescendo absurdamente no meio dos crentes. Divórcio, famílias desestruturadas, pessoas que não estão nem um pouco interessadas em colocar aquilo que Cristo nos ensinou dentro das nossas famílias, dentro das nossas casas, do nosso convívio conjugal, na relação que nós temos com os nossos filhos, o ensino que nós temos com os nossos filhos. Nós estamos negociando coisas que não são de Cristo, sutis, na nossa convivência familiar. A maneira como nós lidamos com a igreja, com as coisas espirituais. Talvez seria essa a principal área que nós não teríamos interferências de outras coisas, mas isso vem constantemente. A tradição dos homens, conforme Paulo diz aqui, faz com que muitas vezes nós fiquemos apegados ao passado, perdendo uma geração de pessoas que poderiam crer, mas que nós não permitimos, porque nós ficamos presos às tradições do passado. Eu sempre gosto de lembrar de uma história que eu li há algum tempo atrás, de uma igreja batista na Inglaterra, ali por volta do século 16 1600 e pouco, no início do século 17. Aquela igreja passou por um avivamento, através da vida de um pastor que foi trazido por Deus para trazer um avivamento sobre a vida daquela igreja, e eles viveram e eles experimentaram algo grandioso. Até o dia em que o pastor daquela igreja sugeriu a liturgia da igreja ser um pouco alterada. E então escolheu dois hinos antigos, dois hinos da sua época, dois hinos que retratavam as grandezas do Senhor, o cuidado do Senhor, e ele inseriu aqueles dois hinos na liturgia daquela igreja batista. Até aquele momento, aquela igreja só cantava o saltério. O saltério eram os salmos metrificados. Então o saltério foi a base do louvor durante séculos da igreja, tanto da igreja da Idade Média, quanto das igrejas protestantes ali, da Reforma Protestante, mas a partir daquele momento, aquele pastor quis trazer alguns hinos atuais. Hinos que pra gente hoje são muito antigos já, mas que para aquela época eram atuais. E a partir daquele momento, aquele pastor começou a sofrer uma série de resistências dentro da igreja, até o momento que ele foi expulso daquela igreja, por trazer fogo estranho ao arraial de Deus. Meus irmãos, depois de algum tempo, os hinos se consolidaram de uma maneira tão maravilhosa na liturgia das igrejas reformadas. E aquela igreja teve que reconhecer que perderam a oportunidade de vivenciarem momentos extraordinários que Deus já estava dando para eles, por conta de tradições dos homens. Eu peço a Deus que as nossas raízes em Cristo não nos sufoquem. Eu peço a Deus que as nossas raízes façam que nós mantenhamos firmes a nossa fé, a nossa teologia, a nossa doutrina, mas que nos ajudem a ter vigor, vida naquilo que vem acima de nós. Diante dessa realidade, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui é que Jesus é aquele que traz toda a resposta para a vida dos crentes, dos fiéis no Senhor. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele fostes aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados
mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Meus irmãos, Jesus Cristo é suficiente. Jesus Cristo é a resposta. Quando nós olhamos para Ele, nós percebemos que a nossa vida tem um significado antes e depois dele. Nós morremos para o mundo para viver para Ele, não para nós mesmos. Nós morremos para o mundo para ressuscitarmos com Ele mediante a fé no nosso Senhor, que se deu ali no batismo, quando o poder de Deus o ressuscitou dos mortos, naquele domingo de ressurreição. Nós também somos ressuscitados com Ele em plenitude e nós temos a consciência de que Ele é suficiente para todos nós. Nunca perca as suas raízes em Jesus. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja com as pessoas que te cercam, seja o que for que estiver ao seu redor, saiba que Jesus é suficiente para trazer qualquer tipo de resposta ao meu e ao seu coração. Segundo ponto, olha o que diz o versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E aí o versículo 14 complementa dizendo assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos deu vida. Ele não é apenas a resposta, mas Ele é a nossa própria vida. Eu peço a Deus que Ele ressignifique algumas coisas dentro do nosso coração. Eu peço a Deus que Ele trabalhe algumas coisas dentro de nós. Nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, jamais devemos murmurar, jamais devemos nos apegar às coisas do mundo, nós jamais devemos colocar os nossos olhos e o nosso coração naquilo que passa, porque Ele, apenas Ele é o eterno. Ele é a nossa resposta, Ele é tudo e Ele é a nossa própria vida. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nas nossas transgressões. Eu continuo afirmando, a salvação é inteiramente, exclusivamente pela fé. Nós somos salvos pela fé, não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, para que ninguém de nós se glorie, mas pela fé. Ele vos deu vida, perdoando os nossos delitos, e Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Um escrito de dívida, constava de ordenanças, era prejudicial. Ele cancelou todo esse escrito de dívida. Meu irmão, minha irmã, eu fico pensando como que os nossos boletos continuam chegando o tempo inteiro. Acabei de conseguir pegar um aqui, ó. Eles continuam chegando o tempo inteiro. Eles nos dão a noção de que nós somos devedores. Nós somos devedores. Os escritos de dívida nos dão a noção que nós, o tempo inteiro, precisamos lutar para levantar os recursos e mantermos minimamente. O escrito de dívida, de morte que constava contra nós, retirou de nós toda a capacidade de pagarmos por algo que nós não temos condição. As ordenanças nos mostram que nós estamos derrotados. E Jesus pegou o escrito de dívida e Ele
cancelou o escrito de dívida, ele acabou com o escrito de dívida, ele acabou com aquilo que constava contra nós e que nós não teríamos nenhuma condição de pagar, não por conta da pandemia, não por conta das decisões dos outros, mas por nossa própria responsabilidade, quando nós estávamos mortos e a dívida estava batendo diante da nossa porta e nós não tínhamos saída. Ele cancelou o escrito de dívida e nos deu vida. Meu irmão, minha irmã, glória ao nosso Deus, que nós estamos com a nossa porta do templo fechada, mas nós temos a consciência que Jesus continuou operando, reinando sobre tudo e sobre todos. E por fim, meu irmão, minha irmã, o texto conclui dizendo, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse texto também nos lembra que nós estamos enraizados, nós estamos edificados naquele que é o vencedor, naquele que reina, naquele que governa tudo e todos, naquele que triunfa, naquele que está assentado num alto e sublime trono, naquele que todo joelho se dobra, toda língua confessa, naquele que todo nome é abaixo desse nome poderoso, no nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, isso tudo que vivenciamos hoje revela que Deus continua cuidando de nós. Eu sei das minhas lutas e eu sei das suas lutas. E eu sei que o Senhor, nosso Deus, é poderoso, porque Ele é aquele que governa e sustenta todas as coisas pelas suas mãos. A cruz que era o lugar da vergonha, do desprezo, a cruz que os romanos, que os judeus, que o mundo todo, representado por aquelas pessoas, olhavam e pensavam assim, está ali o derrotado. Meu irmão, ali Jesus estava pagando as nossas dívidas. Diz o texto que ele despojou principados e potestades, ou seja, ele tirou tudo deles. Ele tirou das potestades, dos principados, dos poderes, poderes terrenos, poderes celestiais. Ele retirou tudo isso deles com uma oferta de amor, não com uma espada na mão, não por força, não por violência, não sendo um rebelde, não confrontando com força, nada disso. Ele expôs tudo isso, triunfando deles na cruz. Meu irmão, minha irmã, Jesus é o Rei poderoso que reina com amor. Gosto muito do início de Colossenses, quando ele diz que ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus é amor. Nós estamos enraizados, nós fomos confirmados na fé, a nossa vida tem sentido neste Deus de amor e que reina com amor. O seu reino não é este reino de dominação, de perversidade, de humilhação, não. O seu reino é um reino de amor. Jesus despoja todos os principados e potestades, porque esses sim são mercenários, corruptos, rebeldes, reinam com violência, mas ele não, ele reina com amor. Ele tem te amado. E se você necessita disso na sua vida, ou se você precisa de mais disso na sua vida, eu convido neste momento você a orar comigo, para que nós possamos pedir ao nosso Deus que Ele trabalhe isso dentro do nosso coração, fortalecendo a nossa vida em amor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor, Deus da nossa vida, Senhor da nossa história, que traz suficiência para nós, que traz vida e toda autoridade. Meu Deus, eu quero te pedir que tudo isso possa chegar à nossa vida nesta manhã e renovar em nós a consciência, a vivência do teu amor. Meu Deus, trabalha isso no meu coração e no coração do meu irmão e da minha irmã. Que o teu amor, que o teu reino de amor
possa abençoar os teus servos e servas que se sujeitam à tua autoridade, ao teu poder. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, algumas coisas precisam ficar claras para nós ao encerrarmos esse culto. A primeira delas, nós continuaremos com a nossa transmissão online apenas até que um decreto possa nos permitir retomarmos ao nosso templo. Nós não sabemos se isso vai demorar 2 semanas, 1 mês ou mais. O que nós sabemos é que nós podemos continuar clamando e, enquanto igreja, abençoarmos a nossa cidade, a nossa nação através da oração. E eu convoco você a orar, clamar a Deus pela intervenção do Senhor. Este seria um domingo de ministração de ceia, que nós já tínhamos mudado para o 3º domingo, e caso não ocorra o culto no 3º domingo presencial, nós anunciaremos aos irmãos o que nós devemos providenciar. Meu irmão, minha irmã, continue participando conosco das nossas transmissões online. Todo domingo às 9 da manhã e toda quarta-feira às 7h30 da noite. Eu espero que você tenha uma boa semana. Se você necessitar de oração, de cuidado, de algum aconselhamento, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp. A maior parte dos irmãos tem nosso número, mas se você precisar é 19 988 24 27 55. 988 24 27 55. Orem por mim e orem pela minha família. E eu peço a Deus que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Continuem atentos aí às notícias, às notificações que continuaremos dando aos irmãos nessas próximas semanas, conforme as decisões que forem sendo tomadas. Você que está nos acompanhando, que não é membro da nossa igreja, Deus te abençoe ricamente. É um prazer ter você conosco. Aos nossos amigos, familiares, aos membros da nossa igreja, que você tenha um domingo abençoado e uma semana abençoada. Vamos orar e encerrar o nosso culto deste domingo. Senhor nosso Deus, obrigado, meu Deus, por podermos cultuar o Teu nome, mesmo que desta maneira. Mas eu peço que o Senhor e o Teu Espírito nos encha com a Tua presença poderosa. Abençoa meu irmão, minha irmã, abençoa tudo que nos cerca, abençoa o nosso país, abençoa a nossa cidade, Senhor. Dá-nos a Tua direção e paz, força que vem do Teu Espírito. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito seja sobre todos vós, povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Boa semana, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre você e sobre sua família. Fica com Deus, até quarta-feira, se Deus quiser.